Queria agradecer aos momentos de louvor, as orações, os cânticos, enfim. E pedir também que Deus continue confortando corações que sofrem a perda de familiares. Acabamos de receber notícia de que o Bruno perdeu o seu papai e a sua irmã, logicamente, né, Carol. Então, eles perderam também. Então, 3 papais faleceram essa semana. A Carla, papai da Carla, papai do Aloísio, papai do Bruno e da Carol, que estão aqui. É possível que tenha alguém aqui dentro que nunca percebeu a morte tão perto. Eu, por exemplo, passei alguns anos, quando era pequeno, e eu ouvia falar que a morte existia, mas para mim não fazia muito sentido. Até que um dia, o meu avô faleceu. Eu era tão conectado com o meu avô, com meus avós, por parte da minha mãe, que foi ali que eu percebi que a morte é um inimigo violento. Eu era bem pequeno ainda, novo. Já era jovem, mas eu percebi realmente que a morte é terrível. Então, pode ser que exista alguém aqui ainda que não sentiu de perto o que isso significa. Então, eu queria curvar a fronte mais uma vez e pedir a Deus que continue confortando esses corações. Deus nosso Pai, soubemos agora de mais um pai que faleceu, do Bruno, da Carol. Queremos colocar a sua família em tuas mãos, continuar segurando os familiares e a Carla também, os familiares do Aloísio e ele, e que o Espírito Santo continue nessa obra de conforto, de consolo, alimentando também a esperança no coração deles da ressurreição. Continue conosco e nos animando, pedimos em nome de Jesus. Amém. A última vez que eu estive aqui, há 15 dias atrás, eu vi aqui nesse primeiro banco a irmã Jalita. E tivemos um batismo e etc., o programa é longo, e acabou que eu nem mencionei da alegria de ver a irmã Jalita. Mas hoje não tem como escapar. Feliz, irmã Jalita, que a senhora está aqui. Entende? Olha, tudo está funcionando, mas a sua mão sempre também tem um toque de apreciação, de reconhecimento. Não é? Quantas vezes nesses dias, nesses meses, eu tenho ouvido, né? Mas você tem que perguntar para a Jalita que sabia disso, a Jalita que sabe dessas coisas. E é muito gratificante lhe ver aqui. Estamos felizes com isso, né? Vamos continuar aí com a sua recuperação. E Deus tem estado de uma forma muito especial com você, com a irmã. Muito bem, hoje nós temos um tema, e quando se trata de Santa Ceia, existe uma grande preocupação. Número 1, Santa Ceia. O que eu vou fazer na igreja, porque hoje é Santa Ceia. Número 2, pastor Barroso está de volta, e tudo vai terminar tarde. Não sei, estão criando esse quadro por aí. Será que quando eu não estou, vocês não fazem nada? Não, sempre fazem muito bem. Mas a Santa Ceia é muito especial para a vida do cristão. Nós não podemos ignorar isto. Mas eu quero começar as nossas considerações, o nosso pensamento, a nossa meditação de hoje,
voltando ao acampamento da semana passada, eu sei que um bom grupo estava lá, muitos de vocês não estavam, e o acampamento foi muito bom, muito bom. Aliás, né, sob a coordenação aí do Diego e do Jair, a coisa funciona muito bem. Eu acho que vocês estão já reeleitos por muitos anos, viu? Para coordenar acampamentos. Não, é uma coisa fantástica, fantástica. Mas não posso esquecer de mencionar também a dedicação e a eficiência da nossa rainha da cozinha, né? Zarete. Essa é a peça, assim, que marca, né? Lógico, considerando todos os demais que estiveram envolvidos e contribuindo, foi fantástico. Bom, apesar de toda a programação ou atividades recreativas, esportivas, daquele parque, ser mais direcionada para a água, porque aquele lago é fantástico, porque eu gosto de uma coisa que muitos de vocês já sabem, que é basquetebol, eu percebi que lá no parque tem uma quadra de basquete. Mas, por incrível que pareça, ninguém se animou a ir para lá, porque os barcos e a água, o calor, enfim, era muito melhor estar na água do que jogando um basquete. Mas eu observei a quadra de basquete. Fiquei triste porque não levei minha bolinha, mas paciência, né? Me dei bem. Mas um detalhe, e eu não sei quantos de vocês que foram lá observaram, é que a quadra de basquete, de um lado, a tabela, pelo menos na maneira que eu vi, ela estava numa altura regular, normal. Mas do outro lado, a tabela estava bem baixa. E eu fiquei até desapontado, porque não me animei a ir lá e pedir a alguém para filmar, eu dando uma enterrada, né? Passou. Mas aquele quadro ficou gravado na minha cabeça. O que eu quero dizer com isso, e tentando fazer vocês pensarem, é que você pode tentar alcançar sucesso abaixando o nível dos requerimentos, daquilo que é exigido, daquilo que se espera. Ou seja, você pode alcançar sucesso, mas esse tipo de sucesso não é prova de eficiência ou de excelência. Eu poderia ir lá e gravar um vídeo dando uma enterrada. E eu poderia colocar isso no Face. Mas esse suposto sucesso não seria prova de eficiência ou de excelência, porque a tabela está abaixo da altura real, recomendada, oficial. Quando eu penso na Santa Ceia, vem à mente também a história do povo de Israel. E em muitas situações, em muitas épocas, enfim, o povo de Israel, apesar de ter recebido de Deus instruções específicas, diretas, eles tentavam viver abaixo do nível, abaixo da expectativa daquilo que havia sido estabelecido por Deus. E por muitas vezes eles abaixaram o nível para demonstrar que estavam bem-sucedidos e satisfeitos desta forma. E à medida que o tempo passava, sempre havia esses momentos, ou houve esses momentos na vida do povo de Israel. E finalmente nós chegamos ao final do Velho Testamento, e nós encontramos no livro do profeta Malaquias algumas situações interessantes. Vou abrir aqui Malaquias. Porque o livro de Malaquias,
ele se apresenta de uma forma que vale a pena ser considerada. Número 1, Deus deixa bem claro quem Ele é. Rei do universo, o único rei, o rei que todas as nações deveriam se inclinar perante Ele, rei poderoso, acima de todas as coisas, acima de tudo aquilo que Ele havia criado. Mas também no livro de Malaquias você encontra o seu povo reclamando desse Deus, reclamando da ausência dEle, reclamando da falta de bênçãos. E Deus também apresenta para eles as razões por que não estavam sendo abençoados da forma que poderiam ser, mas o livro também termina com um juízo. Depois do pecado, lá no Éden, o contato de Deus com os seus filhos, ele foi bloqueado por causa dessa situação pecaminosa. Porque é um Deus santo, perfeito, e Ele não tem como ficar perto de seus filhos que tanto Ele ama e ainda eles continuarem vivendo se é que estão em pecado. Porque a sua santidade, quando se entrar em choque aonde o pecado existe, haverá uma destruição. Mas Deus nos ama. Deus ama a humanidade. Deus olha para aquele povo, Ele deseja ter um povo que, apesar de toda a sua soberania e poder, e pelo amor que Ele tem e tinha pelo povo, não, vocês eu estou escolhendo para ser meus representantes, ou serem meus representantes, e apresentar para as outras nações quem eu sou, enaltecer o meu nome. E Ele deu essa oportunidade para Israel. Todavia, com o passar do tempo, Israel foi se cansando de seguir a instrução, as recomendações estabelecidas por Deus, que eram motivo de uma aliança de amor, de misericórdia para abençoá-los. Lá no Éden, o primeiro cordeiro foi sacrificado. E por causa desse bloqueio e pela falta de condições agora desse contato direto com seus filhos, Deus institui um sistema de sacrifício, ou do substituto. E agora o povo de Israel, que acredita nesse sistema, ele tem que vir ao altar, ou à mesa do Senhor, e ficar matando cordeiros todos os dias. Quando nós estudávamos no colégio em Pernambuco, do lado da nossa casa havia um matadouro. E sábado à tarde eles matavam os animais, o gado, o boi, para no domingo vender na feira. E eu confesso a vocês que às vezes, dependendo da direcionamento do vento, o cheiro não era muito agradável. Agora imagine vocês, o povo de Israel matando cordeiros todos os dias. E aquilo pareceu que passou a ser uma rotina, algo até desgostoso. E eles começaram a se cansar dessas coisas. Eles passaram a não gostar dessas coisas. Eles passaram a não valorizar essas coisas, esse sistema.
E eles começaram a realmente adorar a Deus, mas num nível inferior. O substituto deveria ser puro, selecionado, dentro daquilo que havia se estabelecido. Mas eles já estavam tão cansados do assunto que perceberam entre si que não precisava se preocupar tanto com detalhes. Então havia oferta de animais cegos, aleijados, na linguagem atual, canceroso, esse tipo de coisa. Mas é interessante que mesmo tendo ou tomando essa iniciativa de não valorizar aquilo que Deus havia mencionado e recomendado, usando a linguagem hoje, eles continuavam vindo à igreja, trazendo suas ofertas, mas do jeito deles. Porque a recomendação era que o substituto, o animalzinho que estava evitando a morte deles, porque o salário do pecado é a morte, eles já não se preocupavam com a qualidade da oferta. Qualidade essa que Deus havia estabelecido como deveria ser. E às vezes eu penso que de uma forma ou de outra, no outro nível, lógico, nós às vezes corremos nesse risco de trazer para Deus, na nossa adoração, aquilo que restou, aquilo que sobrou, e não aquilo que Deus estabeleceu. É um risco. E notem, o povo de Israel era o povo de Deus, continuava sendo o povo de Deus, mas eles estavam deixando de receber bênçãos que Deus havia reservado para eles. E no livro de Malaquias, logo no início, Deus diz assim: eu amo vocês. No verso 11, encontramos algo interessante e eu gostaria de mencionar para vocês. Malaquias, capítulo 1, verso 11. Veja só, Malaquias, capítulo 1, verso 11, diz assim, vou ler aqui na linguagem que eu tenho, e está escrito assim: pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome. Porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Agora vem na sequência. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes, e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Veja só, o pecado separou o homem de Deus, o salário do pecado é a morte, Deus institui um sistema para preservar a vida e, ao mesmo tempo, um sistema que deixa claro de que o pecado não vale a pena, porque ele tem como salário a morte, mas pelo seu amor, Deus não pode abaixar o nível. Ele é rei, é o único rei, mas ele cria um sistema para ter um substituto. E aí Deus faz esse pacto, essa aliança com o seu povo. Malaquias cria uma situação com declarações impressionantes. O povo reclama: onde está o Senhor? Que nós não estamos sendo abençoados. E Deus responde: mas como posso abençoar, se vocês não estão seguindo as minhas orientações? Vamos continuar lendo até o verso 14. Maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso.
diz o Senhor dos Exércitos. E por que ele fala isso? Pois eu sou um grande rei, e o meu nome é temido entre as nações. Esse sistema mostra algo que ainda no texto menciona a reclamação daqueles que estavam vivendo naquela época. O texto também diz que eles reclamavam de que a mesa do Senhor estava suja, era suja, o alimento era desprezível. Irmãos, aquilo que Deus havia estabelecido para ser a fonte de vida, o povo estava dizendo que estava sujo, estava rejeitando. É impressionante isso. A mesa é o lugar onde se alimenta. E se você não se alimenta, não tem como viver. Então, aquele projeto criado por Deus estava dizendo para o povo, olha, se vocês se alimentarem dessa forma, à minha mesa, existe chance de vida. Do contrário, não há. Mas assim, épocas diferentes, o povo agiu dessa forma. Se vocês lembram, quando foi a ocasião do maná, vários deles reclamavam do maná. Que o alimento, nossa, mas todo dia a mesma coisa. Também reclamavam. E agora, vindo à mesa do Senhor. Veja só, eu peguei um rápido comentário sobre 5 benefícios de sentar à mesa. Em primeiro lugar, nós hoje não sentamos muito, juntos como família, não é? Um come aqui, outro come ali, numa correria tremenda, e então nós enfrentamos esse grande desafio de não estarmos sentados à mesa como família. Mas alguns benefícios. Número 1, sentar à mesa como família, se alimentar, incentiva a alimentação saudável. Porque quando você senta à mesa com a família, não vai colocar qualquer coisa. Imagine chamar uma pessoa para se alimentar, a família junto, e com todo respeito, vamos trazer algumas coisinhas lá do McDonald's. Não é assim. Vai ter alguma coisinha melhor, mais saudável. Indo mais rápido, número 2, proporciona momentos felizes. Junto à mesa, durante a alimentação familiar, que nós podemos conversar, nos animar, trocar ideias, passa a ser um momento terapêutico. Mesmo que a pessoa que cozinhou, que preparou os alimentos, não tenha sido você. Mas quem preparou o alimento e vê que as pessoas estão sentadas ao redor da mesa e comendo do alimento, satisfeitos e felizes, isso faz bem para a pessoa que preparou. Número 3, estimula a união da família. O corre-corre de hoje, um para lá, outro para cá, diferentes horários, outros querem comer em frente à televisão, outros querem comer, mas não querem desligar o telefone. É um problema sério. Perde o diálogo e assim sentar à mesa com a família pode promover um momento para que as pessoas se entrosem, se encaixem mais uns com os outros, trocando ideias. Ajuda na união da família. Número 4, impede o isolamento de quem cozinha. Vocês sabem que o meu feijão é bom, né? Eu cozinho feijão do bom. Então é o seguinte, quando você comer o feijão que eu fizer, é bom que você diga, olha, o feijão está gostoso. Parabéns. Não, falando sério, quando você está sentado à mesa com a família e comendo aquele prato especial que foi preparado, e se você, nossa, está saboroso, quem preparou, como é que fica?
Dá aquele sorrisinho, né? Isso faz bem. Então, esse momento de se alimentar em família também faz muito bem a quem preparou a comida. Benefícios para a família. Número 5. São nesses momentos que se constrói uma boa memória afetiva. Momento de estar à mesa, se alimentando, é a chance de construir bons momentos e ficarem marcados para a vida. Sem muitos detalhes. Bom, e Deus preparou esse momento especial para os filhos de Israel. Vendo a mesa, ali está o substituto. O que Israel não percebeu é que, apesar, vamos dizer assim, da sujeira, do mau cheiro, de repetir todos os dias, tal, etc., o que eles não perceberam é que na mesa, no altar, estava a garantia da chance de viver. Em outras palavras, eles deveriam estar felizes, animados, agradecidos, porque Deus criou esse sistema, mesmo temporário, porque apontava para Jesus, e eles não reconheciam isso. E começaram a baixar o nível. É como se fosse jogar basquete na quadra lá do parque, em vez de jogar desse lado, jogar desse lado aqui, que aqui está muito mais fácil. Malaquias passa, a nova aliança chega, e aí João chega diante da multidão e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apresenta Jesus. Jesus vem em forma de um ser humano, vai à cruz e finalmente torna-se o substituto único e completo para que você e eu possamos ser salvos. Em 1 Coríntios capítulo 10, você vai encontrar de que, ao partir o pão, ao participar do suco, é como se, nós podemos dizer assim, você está participando da vida de Cristo. E se você está conectado com Cristo, participando da vida dele, que sangue e pão, ou simboliza o corpo, significa vida, então você agora tem chance de continuar vivendo. Então, e é por isso que eu queria que vocês, e parabéns a vocês, porque outros não vieram, mas quando alguém falar para você: e hoje é Santa Ceia, eu vou em outra igreja. É o momento de você regozijar, alegrar-se, comemorar, porque aqui é o símbolo da vida. Percebem? É importantíssimo. E o apóstolo São Paulo diz claramente: olha, vocês ao participarem, vocês devem comemorar e proclamar até que ele volte. Porque o sacrifício de Cristo, o único que nos dá chance de salvação, é a nossa chance de vida. E uma outra coisa para perceber: foi um sacrifício tão terrível, que deixou marcas permanentes no Rei do Universo, no Criador do Universo. Então nós não podemos abaixar o nível e achar que não é importante. É muito importante, porque aqui está o símbolo da vida, e vida que pode ser sua e minha. Eu termino com uma história que talvez vocês já ouviram muitas vezes, não sei, mas de uma menina que ela chegou para a mamãe dela e disse: mãe, estou indo numa festa, mas eu não gostaria que a senhora fosse, porque as suas cicatrizes me envergonham.
A mãe ficou muito triste ao ouvir a filha falando isso naquele momento. Mas ela tentou fazer a filha entender o porquê das suas cicatrizes. Ela disse: filha, essas cicatrizes estão aqui desde quando você era um bebê. A nossa casa incendiou. E eu entrei pelo fogo para salvar o meu bebê, que era você. Quando você chegar lá no céu, você vai encontrar o Rei do Universo, o seu Criador, o único que terá marcas. Você estará limpinho, salvo, limpo, completo, perfeito. Mas Ele conservará no seu corpo as marcas do sacrifício que fez por você e por mim. Por isso, mesa é o local para você se alimentar. Agora, existem algumas pessoas que se alimentam em outras mesas. Coríntios, capítulo 10, diz que existe mesa também dos demônios. E nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos, para não participarmos da mesa hoje e durante a semana estarmos nos alimentando de outras mesas. Porque esses outros alimentos não podem manter a sua vida eterna. Percebe? Sejamos cuidadosos. Deus vai recompensar a sua fé. Deus vai honrar a sua fé, a sua fidelidade, o seu desejo. Mas participemos sempre da mesa onde está disponível o alimento para a vida e a vida eterna. Vamos ficar de pé para uma oração? Deus nosso Pai, nós estamos agradecidos porque na sua mesa há alimento para todos e esperança para os nossos corações. Agradecemos pelo dom da vida que há em Cristo Jesus, o único nome do qual nós poderemos ser salvos. E nós te louvamos por isto e agradecemos em nome dele. Amém. Podemos assentar?